Oi gente, tudo bom? Denise Amaral novamente aqui no Ponto de Encontro e sejam todos muito bem-vindos. Como eu falei no vídeo anterior, eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre os primeiros sinais de autismo. E por incrível que pareça, a gente consegue perceber ainda com a criança no colo, mais precisamente a partir dos 6 meses de idade e de forma mais efetiva ainda a partir de 1 ano. O primeiro sinal de autismo em uma criança de colo é a questão do contato visual. Você consegue perceber quando você está amamentando, por exemplo. Naturalmente, a criança ela tende a olhar para os seus olhos, procura esse contato visual. Características autistas, a criança já evita esse contato, ela vira o rostinho, ela olha para baixo, mas ela não procura olhar você nos olhos. Então, mamães, atenção nesse contato visual. Está amamentando? Busque esse olhar e veja como a criança se comporta. Então esse seria o primeiro sinal de uma criança de colo com possíveis características autistas. Lembrando, gente, que essas características que eu estou falando são apenas suspeitas, para que a gente possa ficar atento e sinalizar caso a gente perceba alguma coisa para o médico da criança. O segundo sinal de criança de colo que a gente pode perceber na questão do autismo é a falta da balbúcia. Aquela criança, ela balbucia quando você interage com ela, quando você brinca com ela, quando você conversa com ela, ela tende a te imitar, ela tenta te imitar, ela busca te imitar. Como é isso? Se for muito pobre, você vê que a criança realmente está com dificuldade de balbuciar, isso já pode ser considerado uma segunda característica autista. Então seria a tua segunda suspeita. Realmente, a criança que tem uma tendência autista, ela tem essa dificuldade de balbuciar. Então a gente precisa ficar atento, estimular e ver se a criança responde. Terceira característica de suspeita autista em criança de colo: contatos sociais. Papai e mamãe, normalmente, eles buscam estimular a criança no seu máximo. A gente ensina ela a dar beijinho, a gente ensina ela a dar tchauzinho, a gente ensina ela a dar oi, sorrir. A gente tende a estimular essa interação social. E como é que isso se dá? Ela responde de uma maneira satisfatória? Isso tudo a gente precisa perceber. Ela dá o tchauzinho? Ela manda beijinho? Como é que é essa interação com o seu bebê? Então, gente, a gente precisa ficar bastante atento em relação a isso. Que quanto antes a gente perceber, quanto antes a gente tomar uma atitude, procurar o pediatra para uma primeira conversa, quanto antes o laudo sai. E o laudo saindo antes dos 3 anos de idade é o ideal, para que a gente possa ter um prognóstico satisfatório no futuro, ou seja, desenvolver ao máximo essa criança. Lembrando que é na infância que a criança absorve tudo com mais facilidade. Não esqueça disso, tá certo? Então, quanto antes você procurar ajuda, melhor para todo mundo, ok? Então, gente, esses são os primeiros sinais do autismo em criança de colo. Então, vamos recapitular. Ausência do contato visual, realmente a criança ela evita ao máximo. A ausência da balbúcia, você estimula e esse retorno é muito pobre. E igualmente a ausência dessa primeira interação social, quer dizer, você ensina, você busca esse retorno, beijinho, tchauzinho, sorrisinho, e realmente a criança não responde à altura. Então, papais e mamães, fiquem bastante atentos. Vamos falar agora sobre uma curiosidade, nessa questão do autismo. O ideal é que os pais busquem ajuda, conversem com o pediatra. Esse é o caminho certo a partir aí dos 2, 3 anos de idade, como eu falei em vídeos anteriores. Porém, vocês sabiam que a porta de entrada para as questões autistas é a fono? A fono, justamente. Por quê? Porque os pais, eles levam a criança na fono quando de fato a criança não desenvolve a fala, e aí vamos lá, chega uma hora que ele vai buscar ajuda. E aí eles vão para a fono para tentar desenvolver a fala achando que é simplesmente isso. Porém, de lá, a fono já busca, já solicita outras avaliações, e aí sim é que começa toda a investigação em relação ao autismo, tá certo? Então, a nível de curiosidade, hoje a maior porta de entrada
para laudo autista, para busca de uma maior investigação, digamos assim, é a fono. Então vamos evitar isso, vamos buscar ajuda o quanto antes, porque o laudo saindo o quanto antes a gente faz as tomadas de decisões certas, tá certo? Ok, gente? Então tá, ficamos por aqui. Esses são os primeiros sinais do autismo. Papais e mamães, atenção para que a gente possa, quanto antes, procurar ajuda para essa criança. Gente, lembrando, não deixem de dar like, não deixem de compartilhar, isso é muito importante para que papais e mamães com criança de colo possam receber essas informações, ficar mais atentos, enfim, acompanhar de uma maneira mais precisa o desenvolvimento de suas crianças, tá? Então me ajude fazendo isso e divulgando o máximo que vocês puderem, ok? Gente, então até a próxima. Um grande beijo, eu espero ter ajudado. Tchau, tchau!